Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, Vamos... com necessidade minha de esclarecer conceitos e ideias. Ou seja, vamos falar sobre... instinto, sobre intuição e sobre intenção. Ok. Uhum. Vamos... Tive mesmo que pensar antes de dizer, para ficar direito. Vamos conversar sobre estas três coisas. Vamos falar sobre respostas automáticas e sobre respostas deliberadas. Vamos explorar situações onde misturamos estes conceitos todos e às vezes os utilizamos de uma forma que não é muito adequada. E como podemos influenciar as nossas respostas automáticas. Através das nossas reflexões. E de tornarmos claro aquilo que nós queremos. Exato. Portanto, vai ser uma conversa com algumas definições, inicialmente, mas onde depois vamos procurar explorar como é que ter ideias mais claras sobre estes diferentes mecanismos nos pode ajudar a tomar melhores decisões, no fundo, em relação aos vários contextos onde nós vivemos. Certo. E adorava ter feedback sobre as tuas ideias e pensamentos e reflexões depois desta conversa. Mandem-nos mensagens, façam uma screenshot, partilhem, taguem-nos, aquelas coisas do costume. Sim. Porque gostei mesmo de falar sobre isto. Como é que se diz? Trigger warning. Esta conversa pode perturbar um pouco pessoas que só acreditam em intuição e pessoas que desprezam fortemente a intuição. Portanto, acho que é como sempre, não é? A nossa proposta é uma conversa para ouvir de mente aberta e sabendo que aquilo que nós estamos a partilhar são os nossos pensamentos sobre este assunto e que muitas vezes estes pensamentos estão a surgir online, não é? Na hora estamos a refletir sobre as coisas que atiramos aqui um ao outro para cima da mesa para criar estímulo intelectual. Exato. Né? Sim. Portanto, espero que gostem muito desta conversa. Cá vamos nós. Aí vamos nós. Então, tenho aqui uma conversa para ti hoje, Pedro, que nasceu a partir de outra conversa que eu tive no podcast Despolariza com o Tomás Magalhães. Tomás fez-me uma pergunta sobre intuição e parentalidade, o que despertou assim uma série de pensamentos em mim, também por causa de outras conversas que eu já tive contigo, da diferença entre intenção, instinto e onde é que entra aqui a intuição. A diferença entre intuição e instinto. E onde entra aqui a intenção. Era isso. Portanto, eu não tenho isto nada estruturado aqui na minha cabeça. Portanto, preciso da tua ajuda, como muitas outras vezes. Tenho várias coisas pensamentos soltos. Embora os pensamentos sobre isto não são assim tão soltos como isso, porque senão não tinha trazido para aqui. Mas não é? Portanto, esta ideia de o que é intuição, o que é instinto e como é que a nossa intenção nos pode ajudar aqui nesta conversa também. Portanto, qual é a minha proposta aqui para o início da conversa? Era que tu ajudasse assim com uma definição de instinto e de intuição. Olha, nós já falamos aqui bastante sobre intuição, não é? E até eu acho que antes de eu te dar aquelas que são as minhas definições, né? Eu acho que às vezes tu falaste-me um pouco sobre essa conversa que tiveste, né? no podcast Despolariza e sobre como nós às vezes podemos falar sobre o diferente valor de fazer alguma coisa de forma intuitiva e de forma instintiva. Não, calma, Miazinha. São muitas coisas. De forma
intuitiva ou de forma muito pensada, de forma muito refletida. Né? E que às vezes algumas pessoas ficam um bocado chateadas quando as coisas começam a ficar muito pensadas. Dizem assim, não, mas eu sou uma pessoa mais intuitiva, ou eu ajo mais de acordo com a minha intuição. E até para algumas pessoas isso tem um valor maior. Certo. Para outras pessoas é exatamente o contrário. Certo. Quer dizer assim, tu estás a ser muito intuitivo, tu devias confiar mais era na tua razão, na tua lógica, no teu pensamento. Né? E eu acho que é do diferente valor que nós atribuímos a agirmos a partir da nossa intuição ou de agirmos a partir da nossa reflexão que muitas vezes saem estas discussões. Certo. Né? E nas abordagens que eu utilizo na neuroestratégia, nós procuramos entender muito bem o que é a nossa intuição, de onde é que ela vem, como é que ela é formada, né? E depois também como é que nós, através da nossa capacidade de reflexão, que inclui a nossa capacidade de refletirmos sobre quais são as nossas intenções, o que é que nós realmente queremos, e como é que essas duas coisas, depois, mais do que elas lutarem, mais do que termos aqui uma luta entre intuição e reflexão, podermos ter até uma colaboração entre essas duas formas diferentes de nós obtermos a informação dentro de nós. Agora, voltando à tua pergunta original, vês como eu gosto de organizar as coisas? Mas voltando à tua pergunta original, né, que era qual é a diferença, se é que existe uma diferença entre intuição e instinto. Exato. O instinto, ele é inato, é biológico. Portanto, são as coisas com que, em princípio, tu já nasceste. São uma consequência de tu seres um membro da espécie humana. Exato. E, nesse sentido, os instintos, eles tendem a ser muito estáveis e comuns aos vários elementos da humanidade, de uma espécie. De uma espécie, né? Neste sentido, tu também podias falar que o cão tem um determinado instinto, não é? O pássaro tem um determinado instinto e tu também tens um determinado instinto. Portanto, em diversas situações, tu podes ter respostas que são instintivas. As respostas instintivas muitas vezes têm a ver com a sobrevivência, com a reprodução e com o funcionamento do nosso sistema humano, no geral, não é? Sim. Só que aqui também algumas coisas que têm a ver com a intuição também têm a ver com o funcionamento do sistema. Só que agora a intuição já é uma coisa, também é uma resposta automática, ou seja, é uma resposta que ela chega antes de tu poderes sequer refletir sobre alguma coisa. Tu já tens, né? A intuição, muitas vezes as pessoas até a associam a certas sensações físicas, né? Há qualquer coisa que tenho aqui, qualquer coisa na barriga, ou qualquer coisa no peito, né? Qualquer coisa na garganta, né? E as pessoas muitas vezes associam isso como é uma manifestação da sua intuição. Só que a intuição é uma resposta automática, mas que foi construída com base nas tuas experiências e nas tuas memórias. Ou seja, ela é tua. É por isso que... Não podemos comparar a minha intuição com a tua. Mas podemos comparar... Quer dizer, podemos compará-la, só que ela muito provavelmente será diferente. Exato. Enquanto que os nossos instintos... em princípio são iguais. Em princípio serão iguais ou serão muito semelhantes. Claro que às vezes se confundem estas duas... Como ambas são respostas automáticas, às vezes até na nossa linguagem comum, nós dizemos, foi uma resposta instintiva, não é? Mas se calhar não foi um instinto que estava em ação, era mais uma intuição que tem por base as minhas experiências passadas, tem por base as minhas memórias, tem por base aquilo que aconteceu comigo, a forma como eu fui educado, a cultura em que eu cresci. Todas essas coisas me ajudam a ter um conjunto de respostas automáticas, mas elas não são instintos, são intuições. Certo, né? Certo. Às vezes quando se fala, uma coisa que eu tenho falado aqui várias vezes, que é da teoria polivagal e do conceito da neurocepção, que é algo que está muito ligado à intuição. Não é? A nossa neurocepção é o nosso scan de perigo-segurança, não é? Que nos vai, é o nosso sistema nervoso, a parte do nosso sistema nervoso
que nos informa sobre as pessoas à nossa volta, o ambiente à nossa volta e o que acontece com o nosso corpo, não é? Se estamos em perigo de vida ou se Mas estamos estavas seguros. A propor que isso está muito ligado? Isso está muito ligado à intuição. À intuição, ou seja, tem a ver com as nossas experiências passadas. Tem a ver com as nossas experiências passadas. É por isso que em determinado ambiente tu podes ter uma resposta de insegurança e eu ao teu lado não. Certo. Não é? Porque temos experiências diferentes. E outra coisa que uma reflexão que eu tenho tido em relação a isto, desde não é, de tentar separar aquilo e não é, debruçar-me aqui nos meus pensamentos, é como a minha intenção pode influenciar a minha intenção pode influenciar a minha intuição. Como a minha intuição, por exemplo, na parentalidade, que foi de onde nasceu estes pensamentos desta vez, como a minha intenção, as minhas intenções, no fundo, podem, de alguma forma, reprogramar a minha intuição. Né? E como eu aprender coisas, na realidade, influencia a minha intuição. Concordas com isso? Sim, porque se a tua intuição são as tuas respostas automáticas, nós sabemos através da investigação, mas antes de mais através da nossa experiência pessoal, que nós podemos afetar as nossas respostas automáticas. Não é? Por exemplo, se eu vou entrar num determinado ambiente e digo a mim próprio, a minha intenção neste ambiente é manter-me seguro. É muito importante para mim manter-me seguro. Logo, eu quero reparar em coisas que possam pôr em causa a minha segurança. Portanto, isto é aqui está em ação um mecanismo deliberado, consciente. Não é? Eu formulo uma intenção, não é? Decidi que isto é importante para mim, só que agora estou a fazer um apelo aos meus automatismos, aos meus mecanismos automáticos, para que me entreguem informação que bata certo com a minha intenção. Certo. Ou quando, sei lá, por exemplo, estamos vou a um jantar, não me apetece nada ir a este jantar, estou tão cansado, só que prometi a esta pessoa que ia e agora tenho que ir, ou estou com alguém que está muito entusiasmado para ir, não me apetece nada ir a este jantar. Então diga-me próprio, ok, já que vou, olha, vou-me divertir. Não é? Portanto, a minha intenção é divertir-me. A partir do momento em que eu digo isto, eu estou, não sei se é bem a reprogramar, mas é introduzir um filtro nos meus automatismos. Mas por exemplo, intenção não sendo apenas numa situação específica. Por exemplo, a intenção na parentalidade. Porque até eu introduzir o valor intenção, parece que, não é, da minha experiência de ter falado com mesmo muita gente sobre isto e estado a trabalhar com muita gente, é que tentemos a pensar mais no que é intuitivo e instintivo. Há pessoas que vão dizer, por exemplo, que é instintivo bater, que é um instinto que nós humanos temos. E quando introduzimos aqui o valor da intenção, por exemplo, a intenção de ser compassiva com os meus filhos aqui esta intenção permanente na minha vida de eu tomar consciência da minha intenção muitas vezes pode contrariar o meu próprio comportamento ou isto que eu chamo de instinto, que eu não acho que é um instinto, ainda por cima, isso era outra coisa que estava aqui a pensar. Não é um instinto bater, não é? Mas pode ser uma intuição. Pode ser uma intuição. E eu introduzir essa intenção de ser compassiva, eu noto que esta minha vontade vem de bater e eu lembro-me, a minha intenção é compassiva. Paro, noto outra vez, e quando passado uma série de experiências de tomada de consciência da minha intenção, a minha resposta muda. A minha resposta, que eu chamava ou instintiva ou intuitiva, de repente não é essa, é outra. É a resposta da compaixão. Sim, a minha resposta automática muda. Eu acho que até mesmo nesta conversa, a utilização de palavras como intenção, intuição, instinto, às vezes torna a conversa um bocadinho... complexa? Nem é complexa. Como ainda por cima as palavras são muito próximas. Mas se nós pensarmos, a intenção é aquilo que eu quero.
A intuição é uma resposta automática que tem por base as minhas experiências, as minhas memórias, a minha cultura, as minhas aprendizagens familiares. E o instinto é uma resposta automática que está programada biologicamente. Portanto, se nós utilizarmos essas definições, acho que aquilo que estás a propor faz muito sentido, que é, se a minha intuição, não é, tem por base as minhas experiências e aprendizagens, quando eu faço uma aprendizagem deliberada, não é, quando eu digo, isto é muito importante para mim, quando eu digo, a partir de agora eu quero agir a partir disto, ou a partir de agora eu quero alcançar isto, não é, eu introduzo essa informação no meio dos meus automatismos. Não é? Quando, não sei se te recordas, há muitos episódios nós falámos assim, eu falei de uma forma um bocadinho mais organizada sobre a neuroestratégia, mas eu proponho na neuroestratégia que existem 5 arquiteturas do nosso inconsciente, e uma delas eu chamei-lhe de desenvolvimento pessoal. Que são, o desenvolvimento pessoal são coisas que nós aprendemos de forma deliberada. Ou seja, eu decidi que agora, não é, isto vai fazer parte, vai ser tão importante para mim que vai ser uma nova regra operativa do meu sistema. E a intenção é um desses exemplos, que é quando eu digo a minha intenção é ser feliz. A minha intenção é proporcionar um ambiente calmo e tranquilo à minha família. A minha intenção é divertir-me sempre que possível. Eu introduzo estas regras no sistema e começo a ter algumas respostas automáticas diferentes. Agora, eu acho que vale a pena ainda tentar esmiuçar aqui uma diferença fundamental, mais uma diferença fundamental entre instinto e intuição. É que, por muito que tu queiras, tu não consegues realmente assumir a responsabilidade em relação às respostas automáticas, às respostas instintivas. Sim. Porque as respostas instintivas, se elas estão biologicamente programadas, têm a ver com aprendizagens que foram feitas não por ti, mas por toda a tua linhagem de antepassados. Não é? Assumir responsabilidade em relação a isso é muito difícil. E alterar isso é muito difícil. É muito difícil tu desligares o teu instinto de sobrevivência. Não é? É muito difícil fazer isso. E enquanto que quando falamos das tuas intuições, como elas têm por base a tua própria história, as tuas aprendizagens, as tuas experiências, claro que é muito difícil tu desligares isso. Mas tu podes não desligar, mas podes alterar ligeiramente, por exemplo, através das tuas intenções deliberadas, através de aprenderes a ressignificar certas experiências do teu passado, através das tuas reflexões sobre aquilo que és, aquilo que foste e aquilo que queres ser. Portanto, aí é mais fácil, tens mais responsabilidade, tens mais habilidade de responder a essas coisas. Portanto, eu acho que muitas vezes nós refugiamos-nos na palavra instinto, precisamente porque percebemos que eu não posso assumir responsabilidade. Foi um instinto. Não é? O instinto humano é... O instinto humano é. Agora, se eu propuser, por exemplo, bater em alguém, é o meu instinto, é a ação. Não é? O que é que eu estou a propor? É o meu instinto de sobrevivência. Só que eu, na realidade, não bato noutra pessoa, a não ser... Tu podes bater noutra pessoa como resultado do teu instinto de sobrevivência. Certo. Não é? Porque a tua vida está em perigo, ou a vida de alguém de quem tu gostas está em perigo. E tu estás a defender essa pessoa. E, de facto, há situações, porque algumas pessoas passam, que elas dizem, eu não sei o que me deu, eu de repente, apareceu aqui uma coisa dentro de mim e defendi-me como nem achava que era capaz de me defender. Ou defendi a minha cria. Ou defendi a minha cria de uma forma que nem achava capaz de defender. Não é? Aquelas histórias, assim, que fazem parte são histórias que nós ouvimos muitas vezes, não é? Da mãe que levantou o carro para salvar o seu filho. Não é? Então, assim, não sei se isso são assim... Eu nunca vi nenhuma coisa dessas a acontecer, mas há assim uns relatos assim. Quando nós utilizamos o instinto, acho que às vezes
é uma forma de nós não refletirmos mais sobre as coisas. Certo. E às vezes é uma forma de nos desculparmos. E mesmo intuição, não achas? Mesmo a falar de intuição, é muitas vezes utilizada Sim, mas isso é porque falamos às vezes também da intuição de uma forma que eu acho que é menos apropriada. Como se fosse uma coisa que eu não tenho nada a ver com isso. É a minha intuição. Não é? Porque às vezes... há quem fale da intuição de uma forma um pouco dissociada, que é a minha intuição fez-me fazer não sei o quê. A minha intuição disse-me não sei o quê. Isso nós podemos, claro, nós podemos falar como quisermos, não é? Mas eu reparo, quando alguém se exprime muito desta forma, muitas vezes está a ausentar-se de responsabilidade em relação à sua própria intuição. Ora, e tu estás aqui a fazer uma proposta diferente, que é a intuição, ela também pode ser moldada, não é? Certo. E o facto de eu ter uma intuição não quer dizer sequer que ela esteja certa ou errada. Aliás, tem-se estudado muito isto ao longo do tempo, porque há certo tipo de situações onde a intuição tende a ser uma linha de tomada de decisão mais interessante do que a reflexão. Tende a acertar mais. Mas há outras situações onde as nossas intuições tendem a falhar. Não é? E como a intuição ainda por cima é nossa, a minha intuição é diferente da tua, eu só refletir sobre isso pode-nos ajudar bastante a entender se aquilo que está a acontecer é de facto um instinto, é uma intuição, ou sou eu que prefiro fazer assim. Certo. Ou se estou a tentar encontrar desculpas para o meu próprio comportamento. Sabes que há algumas áreas que eu acho mesmo que isso é mesmo muito interessante discutir estas três. Uma delas é efetivamente a parentalidade. A sério, Mia? Desde o início da conversa ainda não tinhas falado sobre isso. Deixa falar. É mesmo interessante porque o que eu tenho vindo a descobrir também, é que a intuição também é cultural. Até claro. Assim, vou encontrando várias provas. A intuição é cultural. A intuição é muito cultural. Embora, a cultura é uma das 5 arquiteturas do inconsciente da neuroestratégia. Exato. Tu queres falar de neuroestratégia? Enquanto o instinto, em princípio, não é cultural. Não é? E acho que é mesmo útil pensarmos nisso quando achamos que não temos nada a aprender em relação a uma certa determinada coisa, sobre, por exemplo, a parentalidade ou relacionamentos, quando temos, não, eu ajo de acordo com a minha intuição. De nós realmente pararmos e refletirmos sobre, mas o que é a minha intenção neste âmbito? Até porque a minha intuição pode ser um grande cocó. Pois. Não é? Porque aqui, isto volta Só que, deixa-me saber, não achas que às vezes as pessoas, porque há muita gente que tem muitas incertezas em relação à sua intuição. Outras pessoas que têm muita certeza em relação à sua intenção. E se tu questionares a intuição, é como se fosse um ataque pessoal. E tem muito que defender e dizer, hoje em dia há teorias sobre tudo e eu confio na minha intuição. Sim. Não é? Ou seja, voltamos aqui ao início da conversa, não é? Porque eu estava a propor que para algumas pessoas, se colocarmos nos 2 pratos da balança, a intuição de um lado e a razão do outro. Há pessoas para quem a balança pende claramente para o lado da intuição, que é o que eu realmente valorizo é a intuição. E há outras pessoas que é o contrário. Aquilo que eu valorizo, às vezes a única coisa que eu valorizo é a razão. Não é? Eu tenho que pensar nas coisas. E mesmo que seja contra-intuitivo, mesmo que vá contra a minha intenção, eu vou fazer aquilo que eu consigo alcançar através da razão. Não é? Só que parece que é mais interessante considerar estes 2 meios, porque são 2 meios diferentes de tu tomar decisões. Não é? Porque a intuição, ela fornece-te uma tomada de decisão. Não é? O que é que eu devo fazer nesta situação? A minha intuição diz-me para agir desta forma. E quanto mais experiência tenho numa determinada situação, mais fácil vai ser só agir intuitivamente. Intuitivamente, porque sim. Mais informação tenho, mais experiência tenho, mais base tenho para confiar na minha intuição. Só que parece interessante, não é? E quando nós falamos em refletir, o que é refletir? Não é? Refletir é nós utilizarmos a razão, não é? E as leis e os formatos do pensamento racional e lógico em cima da nossa intuição,
não é? Que a minha intuição diz-me para agir de uma determinada forma. Não é? Isto faz sentido, isto é lógico. Isto é ecológico. Isto é ecológico, isto é eficiente, porque porque um dos problemas é que, como a nossa intuição ela está assente na nossa experiência, tu estavas a propor, quanto mais experiência, mais fácil é agir de forma intuitiva. Só que quando nós agimos de uma forma intuitiva, mas não revista, ou seja, nós às vezes não paramos a dizer, ok, eu faço isto de forma mesmo automática, não é? Ou seja, intuitivamente faço desta forma. Mas isto funciona? Isto está mesmo a gerar o tipo de resultados que eu quero? Não é? Porque às vezes a nossa ação intuitiva é ineficiente. Ela não bate certo com as nossas intenções. Nem é isto que eu realmente quero. Só que se eu nunca refletir sobre isso, não é? Eu nunca vou ter este momento de, se calhar, lá está, posso começar a fazer coisas para mudar estes meus automatismos. Certo. Não é? E é por isso que aí é que estão as propostas de reflexão. E as propostas de reflexão, elas, por um lado, abrem-nos aqui muitas possibilidades e nós podemos olhar com muita curiosidade e dizer assim, olha que interessante, eu nesta situação intuitivamente eu ajo desta forma. De onde é que isto vem? Não é? Porquê é que eu faço assim? Isto funciona? Será que há uma forma diferente? Só que também trazem-te novas camadas de insegurança, que era, eu já nem pensava nisto, fazia isto de forma automática e agora estão-me a pedir para eu repensar isso. E isto traz muita perturbação, não é? Aliás, por isso é que a intuição existe. É para eu não ter que pensar o tempo todo nas coisas. É um mecanismo muito de eficiência e eficácia, não é? Sim, é o grande mecanismo de eficiência que nós temos. Portanto, nós pararmos, não é? E olharmos, é quase o olhar, não é? Abrir a cortina e dizer, deixa-me ver aqui exatamente que mecanismos é que estão aqui. Pá, é difícil, não é? É por isso, nós às vezes temos falado aqui, olha, e tu começaste a conversa a falar do Tomás e do Despolariza, não é? O Tomás adora falar sobre, por exemplo, sobre os vieses, não é? Sobre os vieses que estão instalados ao nível do inconsciente. São, às vezes, são formas erradas de processar informação. Só que para nós detectarmos um viés, porque muitas vezes o viés vai ser contra-intuitivo. Aliás, o teu processamento intuitivo das coisas é que te faz agir de acordo com o viés. Portanto, tu vais ter que... Olha, traz tudo aqui para fora e mete debaixo da lupa. Não é? Quando nós falamos de autoconhecimento, em parte é isto. O nosso autoconhecimento autoconhecimento não é agir de acordo com a intenção. Autoconhecimento... De acordo com a intuição. Com a intuição. O autoconhecimento é colocar as nossas intuições debaixo do microscópio, não é? Perceber que elas são muito importantes e que nós vamos continuar a maior parte das vezes a agir de acordo com a nossa intuição, só que se ela não for produtiva, se não for benéfica, se não nos auxiliar a nós e aos outros, então vamos começar a estudar formas de alterar isto. Não é? É por isso que eu tenho aqui uma ligação diferente, porque quando alguém me diz, eu sou muito intuitivo e eu acho de forma intuitiva. Ok, perfeito, tal como toda a gente. Mas quando a pessoa resiste, ok, fala-me sobre isso, não é? Qual é o mecanismo? O que é que levou a agir? E a pessoa diz assim, não, eu não gosto de pensar nas coisas dessa forma. Eu só sigo a minha intuição. Ok, isso pode levar a grandes problemas, porque às vezes a nossa intuição não foi como foi construída em cima das nossas experiências e aprendizagens passadas. Às vezes nós aprendemos coisas que simplesmente estão erradas, não é? Ou às vezes tivemos experiências que, por serem muito subjetivas e às vezes foram tidas em momentos onde nós tínhamos muito poucos recursos, nós aprendemos coisas que agora já não nos servem, mas continuamos a agir intuitivamente de acordo com essas aprendizagens. Não é? Estava cá também aqui numa certa linhagem assim do desenvolvimento pessoal, é muito popular falar disto da intuição. E por um lado, é um bocadinho... quem tem uma intuição que tende a gerar resultados de amor e prosperidade, digamos assim, é muito privilegiado. Sim. E é muito fácil para alguém dizer a outra pessoa com uma experiência totalmente diferente, essa pessoa diz, confia na tua intenção, age de acordo com a tua intuição. E se calhar essa intuição dessa pessoa diz, foge daqui. Sim.
né? Diz foge daqui por causa da interpretação que o sistema dela faz daquele... Se eu agisse só de acordo com... Com a intuição, não... Olha, por exemplo, nunca estaria a fazer isto que estou a fazer aqui contigo a gravar um podcast, porque a minha intuição, Exato. durante anos e anos e anos, disse-me, fica calado, Certo. Não fales à frente de outras pessoas. Exato. Não te sujeitas. Tipo, tu és louco, subir para cima do palco e abrir a boca, tu és louco. Isso, tu podes morrer a fazer isso, não é? Agora lembrei-me daquela história que eu já contei aqui no podcast de quando eu tinha uns 8, 9 anos e foi uma aula de danças de salão com uma amiga. E na primeira dança era suposto as meninas pedirem os meninos como é que se diz em português? Pedir para dançar, né? E eu lembro, na minha memória, que aquela sala gigante, com os meninos todos assim alinhados à minha frente, e quando o professor disse, e agora as meninas todas vão correr para os rapazes, e eu comecei a andar, e a minha intuição fez com que ele parasse ali no meio e começasse a chorar muito. Não é? Essa intuição não foi muito benéfica para mim naquele momento. Ao mesmo tempo, a nossa intuição, de facto, está-nos sempre a dizer alguma coisa. Está não é? sempre. Porque está-nos a falar sobre estes mecanismos inconscientes que nós temos instalados. É por isso que... Ia só finalizar aqui a conversa, porque eu utilizei muito isto depois com intenção. Consegui efetivamente mudar a minha intuição em relação a isso que tu estavas também a falar, a dizer, em relação a falar em público, em relação a ser vista em ambientes onde tenho muito pouco controle sobre a forma que as pessoas me veem. Acho que a intenção está sempre a comunicar algo, não é? Porque esta programação inconsciente, nenhuma delas é disparatada, não é? Porque a razão pela qual nós ficamos com uns programas e não com outros, não é? É porque naquele momento aquele programa nos serviu. Naquele momento aquele programa era o que tinha o máximo sentido dentro da situação, com os recursos que nós tínhamos. E é por isso que muitas das nossas respostas intuitivas, se não a maior parte, elas de facto são adequadas. A maior parte elas são adequadas. É por isso que a intuição tem este poder tão grande. Só que se nós resistirmos a rever a intuição ou a aceitar, eu faço sempre aquilo que a minha intuição me diz, não é? Isto pode gerar grandes problemas. Problemas tão grandes ou ainda maiores é dizer eu nunca sigo a minha intuição, eu não quero saber da minha intuição. Eu só chego lá através de processamento lógico e racional das coisas. Isto também vai gerar uma dificuldade muito grande em interagir com o mundo. Portanto, eu acho que o ideal é nós encontrarmos formas de... a resposta intuitiva vai ser sempre mais rápida, não é? Porque ela acontece antes de tu teres tempo para começar a refletir sobre as coisas. E em muitas situações tu não tens tempo de refletir sobre as coisas, não é? Quando eu estou a trabalhar, por exemplo, com atletas de alta competição, nós não estamos em busca de criar momentos de reflexão durante a competição. Porque toda a competição, em princípio, os desportos não são todos iguais, mas na maior parte do tempo o que eles estão é a ter comportamentos intuitivos. Aquilo que se faz no treino é desenvolver a intuição. É fazer com que a minha intuição seja cada vez mais adequada. Não é? Então, fala-se muito no desporto, na tomada de decisão. Na maior parte das situações, por exemplo, nos esportes coletivos, com bola, a tomada de decisão é tão rápida, tão rápida, tão rápida, que tu não tens possibilidade, não há tempo para refletir. Aliás, se refletires, já foste. Perdeste a oportunidade. Não é? E tu sabes aquilo que acontece quando, por exemplo, nós estamos a jogar pádel e às vezes a bola vem muito rápido na tua direção e tu reages de forma intuitiva, de acordo com as tuas experiências e com aquilo que tu aprendeste a fazer, não é? E sabes o que é que acontece quando, por exemplo, a bola vem extremamente lenta e tu começas a pensar? Sim, não. Normalmente dá asneira. Normalmente dá asneira. Portanto, aquilo que nós queremos muitas vezes no desporto é ter momentos de reflexão, mas desfasados da competição, não é? Noutros momentos, para nós refletirmos e lá está, e procurarmos, ok, então vamos encontrar meios de alterar estes nossos automatismos para que quando nós agirmos com base nos automatismos podemos ser mais eficientes, não é? Mas mesmo ali, mesmo no desporto,
apanhas um instinto, não é? Imagina, tens uma bola que vem direto para a tua cabeça. O teu instinto vai ser proteger a cara, em princípio. Certo. Sendo que até foi um bom exemplo, porque há desportos onde tu tens que desligar certos instintos. É que ia chegar aí. Mesmo aí podemos treinar, não é? Por exemplo, um dos nossos filhos, que é guarda-redes de handball, uma das coisas, não é, que é muito difícil para certos miúdos que jogam, que querem ser guarda-redes, é que eles têm que aprender a lidar com um instinto de sobrevivência que lhes diz se vem um objeto em grande velocidade na minha direção, eu devo desviar-me do objeto, não é? E aí sim é uma resposta instintiva. Isso. E tu, até aí, tu queres aprender a ter outra resposta e dizer a ti próprio, não, mas é seguro ficar na frente do objeto. Mas aí trabalhas também a intuição, né? Que vai-te dizer, que vai acalmar a resposta instintiva de alguma forma, é seguro. Sim. Não é? Não é? Aí estás no fundo a reprogramar ali a neurocepção e a interpretação que faz daquilo que vem na tua direção. Portanto, eu não sei se estamos aqui a chegar a conclusões sólidas sobre mas acho que o convite aqui é a reflexão, no fundo, mas há pessoas que podem dizer, não, mas eu não quero refletir porque eu confio só na minha. E há pessoas que querem defender muito, muito a ideia da intuição, porque isso também ganharam uma segurança com isso. Eu entendo isso. Agora, há certas... Eu acredito que todos nós, em algumas áreas da nossa vida, essa reflexão que estás a propor é-nos benéfica a nós e as pessoas à nossa volta. E é uma conversa interessante para ter. Sim, sim. Aliás, esta semana, em vez de nós propormos, como sempre fazemos ou na maior parte dos episódios, chegamos ao final e temos uma prática inspiradora, não é? A prática inspiradora desta vez vai surgir aqui mesmo dentro da nossa conversa. Sim. Porque a prática inspiradora é conversa com alguém sobre isto. Certo. Porque através da conversa e de tu procurares exemplos dentro de ti, talvez consigas começar a entender a diferença que existe entre uma resposta instintiva, uma resposta intuitiva e uma resposta que vem mais de um mais processo intencional. Mais de intenção, que é mais deliberada, é mais pensada. E como é que estas três coisas podem interagir? E assim como ideias fundamentais, acho que é chegar ao entendimento que as respostas instintivas não são assim tantas, porque não há assim tantas situações onde os instintos realmente aparecem, e que às vezes nós chamamos respostas instintivas a respostas que na realidade são intuitivas. E há pessoas que a sua intuição lhes diz mais vezes, por exemplo, para serem violentas do que outras, e a outras a sua intuição vai-lhes dizer para nunca serem violentas. Certo. Porque isso é uma intuição de cada um, não é um instinto, não é de todo um instinto humano. E procurar perceber como é que, através da intenção, através de pensarmos sobre isso, de refletirmos, de criarmos imagens sobre o nosso futuro, de treinarmos, como é que nós podemos afetar a nossa intuição para que ela seja mais e mais alinhada com aquilo que nós queremos e com aquilo que é importante para nós. É isso mesmo. E esse é o processo. Portanto, a prática desta semana já está. É falar com outra pessoa sobre isto. Sim. E se não quiserem usar estas palavras, porque pode começar a ficar demasiado confuso, é falar sobre o que é automático em mim. E que é automático porque eu sou um ser humano, e o que é automático em mim porque eu sou eu. Tem mais a ver comigo, com a minha história, com as minhas experiências e aprendizagens. E o que é que eu quero? Qual é a minha intenção? E como é que a partir da minha intenção eu posso mudar as outras coisas também. Outras coisas. Sim. Boa. Gostaste de falar sobre isto? Eu gostei muito de falar sobre... Como é que te sentes agora depois de teres falado sobre isto? Sinto-me bem. Sentes-te bem só? Sinto-me bem. Sim. Eu sinto-me intelectualmente estimulada. Ok, bom. E acho que eu tenho sido muito interessante para mim estes pensamentos internos, e gostei muito de ter aqui também esta conversa contigo. Boa, que fixe. Sobre isso. Obrigada. Que fixe. Até à próxima. Obrigado.